Olá, você que assiste o canal do Mestre Renato Farjala, muito prazer em tê-lo aqui novamente. Bom, tenho recebido aí vários pedidos de ajuda e sempre agradeço a questão de orientação, participação em bancas, orientação para mestrado e pós-graduação. Fico muito feliz de poder ajudar e participar do momento de muitos alunos na construção dos professores. E isso é bastante importante para quem, como eu, resolveu se dedicar à área acadêmica, ao desenvolvimento do pensamento crítico, do empoderamento, científico. E tudo isso é muito importante, gente. Não desistam, viu? Pode parecer que estudar não é muito importante, que o mais importante talvez seja as questões de ganhar o seu dinheiro e tal, mas não há futuro sem conhecimento. Postei recentemente no Facebook que não existe país que tenha prosperado sem antes passar pela escola, com escolas de qualidade, professores motivados e preparados. Pois bem, eu hesitei um pouco antes de colocar a nova postagem, em função de algumas coisas que aconteceram aqui na cidade de Petrópolis, que é de onde eu falo com vocês. A cidade de Petrópolis, olha, deixa eu passar aqui pelo meio do mato aqui. A cidade de Petrópolis, é uma cidade que vem experimentando há algum tempo uma experiência bastante complexa, que é a questão da mobilidade urbana. A mobilidade tem sido um desafio não só para outras cidades de todo o Brasil, e a gente sabe que na Europa isso já foi um pouco mais desenvolvido. Holanda tem muita coisa bacana para mostrar para a gente sobre a mobilidade urbana, a integração dos sistemas viários, os modais de transporte. Nós ainda estamos aprendendo isso aqui no nosso querido Brasil e na nossa cidade de Petrópolis. As coisas andam bem complicadas aqui em Petrópolis. Há uma semana atrás faleceu atropelado um ciclista de 63 anos que usava a ciclofaixa como transporte, como forma de se transportar. Infelizmente, ao que parece, ele, querendo desviar dos carros que estavam estacionados sob a ciclofaixa, ele acabou sendo atropelado, violentamente atropelado por um outro carro, que provavelmente não deve ter visto esse ciclista se movimentando. E isso gerou uma grande discussão entre os grupos de pessoas ligadas às bicicletas, entre as pessoas que simplesmente manifestam suas opiniões. Então eu esperei o máximo, assisti à manifestação, postei no meu perfil, no Instagram e Facebook, e enfim, no WhatsApp, no status, as fotos da homenagem, das manifestações que surgiram em função desse falecimento desse ciclista. As coisas ainda estão muito verdes, precisamos aprender a compartilhar as vias no Brasil. Eu insisto em andar de bicicleta e defender isso, porque pelas minhas andanças por aí, eu tenho visto que o mundo já pedala, principalmente a Europa, já pedala há muito tempo. E olhei todas essas questões ligadas a essa possibilidade de mobilidade cicloviária e todas essas questões. Isso eu sempre digo nas minhas palestras por aí, que isso é uma questão de relacionamento com os arquitetos urbanistas. E quando você conversa com um arquiteto urbanista, ele diz que a cidade não tem condições porque as vias são estreitas, os afastamentos não existem, e tudo no Brasil é feito no arremedo, é feito no jeitinho. E isso é verdade. E como então nós vamos construir ciclovias em Petrópolis, principalmente em umas ruas antigas, século XIX? É muito complicado. Mas não podemos recuar na perspectiva de que esse modal de transporte deve ser oferecido também a todo cidadão que assim decidir andar de bicicleta. Fiz algumas pesquisas que mostravam que nós temos condições planas, assim, numa cidade de montanha, para usar bicicleta nas áreas centrais da cidade. Temos condições de usar a bicicleta em vários transportes de curta duração, para várias camadas da sociedade. Aqui na cidade dizem que cerca de 10 mil pessoas usam bicicletas. Eu não sei bem se esse dado tem uma certa fidedignidade, mas já é alguma coisa. Palestrei muito a respeito de bicicleta, sobre as pesquisas que fiz. Então eu diria que a ciclofaixa aqui da cidade, ela foi marcada quase que uma imposição à força, e o governo
de alguns prefeitos atrás, eu não posso dizer o nome, então não é legal, mas infelizmente não contemplou todo o segmento didático de educação da população para se utilizar de uma ciclofaixa. Não é uma ciclovia, é uma faixa que demonstra o afastamento que um carro tem que ter de uma bicicleta. O Código Brasileiro de Trânsito tem tudo isso dado para nós. Nós ainda não aprendemos a consultar isso. E na implantação desse modal de transporte, de lazer, de locomoção, a política ficou incompleta. Não esclareceram a população sobre a velocidade ao passar por uma bicicleta, não esclareceram ao ciclista como ele deve se colocar. Tudo na vida, para o professor é simples, tudo na vida é uma questão de educação. E eu lamentei muito essa morte, mas ao mesmo tempo eu percebi que já há uma grande articulação e organização em torno dessa questão da bicicleta. Muita gente contra, dizendo que a Avenida Barão do Rio Branco não pode ter isso, muita gente a favor, mas a questão é, aprendi estudando. A cidade é do cidadão, é do pedestre. Cada veículo, quanto mais forte que o outro, deve respeitar o mais fraco. E isso é muito difícil ainda precisamos amadurecer muito. Então eu diria a você que anda de bicicleta, muito cuidado. As pessoas ainda não sabem como se comportar e às vezes tem raiva de um ciclista. E às vezes o ciclista também não sabe se comportar, radicaliza nas ruas. Estive em vários países onde as bicicletas, por exemplo em Madrid, andam no meio dos carros, no centro da cidade, com uma faixa específica que é respeitadíssima. Ai de você se atropelar um ciclista. Vi também em Portugal que vai dar aulas de bicicleta na escola, ensinando as crianças a andarem de bicicleta, incentivará com isso a movimentação com bicicletas. Em vários países, como a França, por exemplo, as pessoas têm áreas demarcadas. Então, é claro, em Paris as coisas são diferentes. Não podemos comparar Petrópolis a nenhuma dessas megalópolis, metrópoles desenvolvidas do mundo europeu. E podemos dizer que, por exemplo, São Paulo encontra ainda desafios enormes na questão da mobilidade. As pessoas morrem de patinetes, não sabem como usar a bicicleta, o próprio patinete. E isso suscita uma série de manifestações. Em épocas extremas, de extremizações que nós vivemos, nada de briga. A questão é, o que você que está aí acha a respeito das bicicletas? Você até poderia me retornar e falar sobre a mobilidade feita por bicicletas, que é diferente de ser atleta e andar de bicicleta esportivamente, que é diferente, né, de muita coisa, de usar a bicicleta, por exemplo, como uma área comercial, mas os critérios técnicos são os mesmos, o respeito é o mesmo. Então, o que fazer com Petrópolis? Eu apontei a cidade, ofereci estudos, dizendo que falta, que ainda estamos, digamos, sem querer ser redundante, ainda estamos engatinhando nessa parte, nesse setor. Nós temos que implantar uma política pública e contemplar todos os segmentos da sociedade com instruções sobre o uso dessas questões, da efetividade dessas políticas públicas. Medir esse impacto. Aqui a gente sabe que vai ter um impacto. Até hoje, em 5 anos, um ciclista faleceu. Foi exatamente esse. É pouco diante do universo? É pouco, mas é uma vida. E nós temos que ainda pensar, junto dos gestores públicos, será que eles são capazes, ou será que eles querem arcar com esse custo político de implantar e insistir no modal de transporte, numa adaptação de uma via para bicicletas? Será que não tem dinheiro para fazer cartazes, educar os motoristas, colocar nas escolas públicas e privadas campanhas capazes de educar as pessoas, assim como fizeram com o celular, assim como fizeram com o cinto de segurança? O limite de velocidade deve ser pensado, a forma como as pessoas dirigem deve ser pensada. Então, será que os políticos têm essa disponibilidade para arcar com esse custo político de desagradar um segmento da sociedade, insistindo em beneficiar outro, o dos ciclistas? Eu uso bicicleta. Eu acho que é difícil você ter uma pilotagem segura. Eu faço uma pilotagem, ando de forma sempre muito defensiva, mas não deixarei de andar de bicicleta e nem de insistir nisso. E você aí, poderia dar a sua opinião, mandar alguma coisa para mim? Então eu me despeço agradecendo a vocês essa atenção e digo também que não podemos recuar, temos que amadurecer essas questões. A bicicleta parece um dos veículos do futuro.
É sim, talvez e provavelmente um veículo do futuro, com sustentabilidade. Bicicleta passa por enormes desafios. Esse preconceito, essas questões ligadas à mobilidade, à educação, até a tributação de uma bicicleta é infinitamente maior que a de um carro. Bicicleta paga muito mais imposto que um automóvel. A cidade não é dos automóveis, a cidade é do cidadão. Quem anda de bicicleta sabe, sente a cidade de uma forma diferente. É o que eu posso falar pela minha experiência de cadeira não, cilindro de bicicleta. Então deixo aqui o meu abraço fraterno a vocês, dizer que até logo, em breve nós voltaremos com mais alguma discussão. E apoio aí a todos os que querem discutir de forma equilibrada, e gostariam de discutir de forma equilibrada essa questão do uso das bicicletas na cidade. Sei, meu ex-aluno, meu grande amigo, professores, aguardo a resposta de vocês. Um grande abraço, amigo. Até a próxima. Valeu, hein?